revisitar, vamos rever o que nós vimos ontem. Então, gente, nós estudamos ontem sobre o período das 7 últimas pragas. As pragas, gente, vão ser 7 juízos de Deus sobre a humanidade no futuro. As pragas, elas se parecem muito com as 7 trombetas, só que as 7 trombetas, elas foram um juízo de Deus no passado, na Idade Média, e as pragas vão ser no futuro, certo? As 7 últimas pragas também são muito parecidas com as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito assolaram o Egito e culminou com a libertação do povo de Israel do cativeiro. E as 7 últimas pragas também vão culminar com a libertação do povo de Deus desse mundo para ir para a vida eterna. Então, as pragas elas vão ser juízos, vão ser punições de Deus sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Então, não é um assunto que a gente precisa ter medo, não é um assunto que a gente precisa ficar assim, com alarmismo, porque nós não somos o alvo das pragas. O alvo das pragas é sobre os desobedientes, sobre aqueles que aceitarem a marca da besta. Então, a nossa responsabilidade com esse assunto é convencer, pregar, admoestar aqueles que ainda estão no sistema errado, de que eles venham para o lado certo, que eles possam se conscientizar de onde é que tem a verdade. Então, esse é o nosso papel ao proclamar as mensagens evangélicas. Só respondendo aqui algumas outras dúvidas. Quando é que começam as pragas? As pragas, elas começam a cair sobre o mundo, gente, após o fechamento da porta da graça. Só lembrando, como é que vai ser a sequência dos eventos finais? Primeiro cai a chuva serôdia. Com a chuva serôdia, a pregação do evangelho alcança todos os povos do mundo, certo? E aí vem o decreto dominical. No decreto dominical, nós vamos ter um período, acho que, se não me engano, cerca de 1 ano, que é o período do alto clamor. Ou seja, saiu o decreto, nós vamos ter esse período para proclamar, para dar o último aviso ao mundo, certo? Para avisar o mundo todo de que a hora é agora de se converter, ou então não vai ter mais chance. Feito isso, aí agora a porta da graça se fecha e começam as pragas. Ao mesmo tempo, quem proclamou o alto clamor, os salvos, vão começar a fugir, vão começar a se esconder. E aí, começando as pragas, em um dado momento ali no meio das pragas, vai haver o decreto de morte. Porque os ímpios vão perceber que existe um grupo que não está sendo afetado pelas pragas. Tem um grupo que está saindo ileso de todas as pragas, não está sofrendo nada. Então, esse grupo que está saindo ileso é provavelmente o causador das pragas, eles são responsáveis pelas pragas. Então, agora o decreto que antes era só um decreto dominical, um decreto assim, que excluía uns, mas não mandava matar, agora sim ele manda matar. O decreto de morte é para exterminar quem for contrário à marca da besta. Só que a boa notícia é, gente, mesmo tendo esse decreto de morte, os salvos não morrem mais. Mesmo com essa ameaça de morte, mesmo com essa perseguição, mesmo com essa pressão que o mundo vai fazer sobre os salvos, o decreto de morte não vai matar ninguém. Deus vai proteger o seu povo com seus santos anjos de todos os perigos, de toda a perseguição. Amém. Onde quer que eles estejam, eles vão ser supridos pelos anjos de Deus e protegidos também. Amém. Então, gente, quando acabar as 7 últimas pragas, aí Jesus já volta, certo? Aí Jesus já vem. Então, vamos só entender mais um pouquinho aqui sobre as pragas. As 4 primeiras pragas... Sim, detalhe. Sobre as pragas, gente, vale a pena a gente relembrar que as pragas têm algumas partes que são simbólicas e outras que são literais. É preciso a gente ter um filtro, é preciso a gente ter uma visão assim bem... para saber discernir onde é simbólico e onde é literal. As 4 primeiras pragas, elas são literais. Elas realmente vão acontecer de uma forma visível. As últimas 3 pragas já são um pouco mais simbólicas. Tem um elemento ou outro que é literal, mas elas são predominantemente simbólicas, certo? Então,
recebeu a marca da besta. Ou seja, as pessoas no mundo todo que receberam a marca da besta. Todos os ímpios vão sofrer as 4 primeiras pragas. As últimas 3, o alvo das últimas 3 é sobre o próprio trono da besta. A sede de todo o mal, a sede de onde saíram os enganos que ludibriaram o mundo todo, certo? Então, as 4 primeiras é sobre os afetados, é sobre os enganados. E as 3 últimas é sobre os poderes que enganaram, certo? Os enganadores. Beleza? Então, vamos só relembrar aqui. Eu quero passar aqui um vídeo para vocês verem. Bem. Também. Olha aí. Deu para entender aí? Então, esse vídeo esclarece muito para nós qual é o alvo das pragas, certo? Qual é o destino das pragas e se nós devemos nos preocupar ou não com elas. A preocupação que nós devemos ter hoje, gente, é de que lado nós estamos. A quem nós estamos aceitando na nossa vida. Estamos aceitando a Cristo ou o inimigo de Deus? Estamos tomando decisões que vão facilitar a gente receber o selo de Deus ou decisões que vão facilitar a gente receber a marca da besta? Então, essas são as perguntas que nós devemos fazer hoje, certo? Então, vamos agora só relembrar aqui as pragas, certo? Logo após Jesus terminar o serviço dele no santuário, então as pragas começam a ser derramadas. Aí vem os 7 anjos, certo? O primeiro anjo derrama sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então a primeira praga é a praga das úlceras. No Egito também teve uma praga assim, e que afetou toda a nação dos egípcios, e nas 10 últimas pragas também vai ter. Úlceras são feridas postulentas, feridas asquerosas que vão brotar da pele das pessoas. E essas pragas, como eu disse ontem, são cumulativas. Vai vir uma, depois da outra, e elas vão se juntando uma à outra. Por isso que o povo vai sofrer muito, certo? Segunda praga, derramou segundo a sua taça no mar, e ele se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então o mar vai se transformar em sangue. Essa é a segunda praga, certo? A terceira, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste destas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Gente, como eu disse ontem, as pragas
não vão ser universais. Como eu respondi até a pergunta de Iris ontem. É provável que os oceanos não virem sangue. O Atlântico, o Pacífico, toda a água do planeta não vai virar sangue. São lugares estratégicos, lugares onde as pessoas costumam fazer uso da água. Então as praias, né, os rios, as lagoas, enfim, os mares. E os mares são mais frequentados ali do que os próprios oceanos. Então, nos lugares onde tiver mais concentração de gente, então vai ser esses lugares onde a água vira sangue. E com os rios se transformando em sangue, gente, como eu disse ontem, as águas que as pessoas fazem consumo, água potável, água de tomar banho, tudo isso vai virar sangue. Se abrir a torneira vai sair sangue. Você não, quem tiver recebido a marca da besta. Então, assim como aconteceu com os egípcios, toda a água que as pessoas têm acesso vai virar sangue, certo? Por que as pragas não são universais? Porque senão o mundo acabaria mais cedo do que o combinado, né? O mundo acabaria antes da volta de Jesus. Sem água, o mundo todo acabaria. Então, vai ser para punir os ímpios, não para destruir o mundo ainda, certo? Só que os salvos vão ter a sua garrafinha cheia de água potável. Eles vão abrir a sua torneira e vai sair água potável. Deus garante lá em Isaías: seu pão e a sua água serão sérios. Amém. Então, embora o mundo esteja morrendo de sede, os salvos não vão sofrer isso, certo? Essa é a terceira. A quarta, gente, sim, questão do sangue. O Apocalipse está dizendo aí que isso vai ser a reversão do que os ímpios fizeram com os salvos. Os ímpios se deliciaram do sangue dos salvos, então agora sangue eles estão bebendo como punição. A quarta praga, o anjo derrama sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhes darem glória. Então Deus vai permitir que o sol esquente e queime os homens. Então vai ser uma coisa assim terrível de se imaginar. Já visto que a gente já sabe que o nosso sol aqui já é um sol causticante. Então nesse período das pragas ele vai queimar com mais intensidade, né? Então essas são as 4 primeiras pragas, gente. São pragas físicas e que vão se acumular, que vão se unir umas às outras. Então as pessoas já vão estar cheias de úlceras, aí já não vão ter mais o que beber e depois ainda vão se queimar com o sol. E mesmo com tudo isso, todos esses ímpios, eles só vão blasfemar contra o nome de Deus. Eles não vão mais se arrepender. Por que não vão mais se arrepender? Porque o Espírito Santo já encerrou a obra dele, não vai convencer mais ninguém do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus também já encerrou a obra dele de interceder. O destino de cada um já está selado. Agora o destino das últimas 3 pragas, o foco das últimas 3 é sobre os agentes de Satanás, sobre quem colocou o mundo na perdição. E aí que a gente vai para a 5ª praga, que diz o seguinte: derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transformou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então o alvo da 5ª trombeta, gente, ou da 5ª praga, é sobre a besta em si, é sobre o trono da besta. A besta que está falando aí é a besta que sobe do mar, é o poder papal. Então o poder papal, nesse momento aí do decreto dominical, ele vai voltar ao auge, ele vai voltar àquele poder que ele tinha na Idade Média. Então ele vai ter um poder de influência gigante, porque ao se juntar com os Estados Unidos e promulgar o decreto dominical, o mundo todo vai seguir o papado. As pessoas todas vão aplaudir o papado, não só os católicos, também os protestantes e também quem é ateu, quem é espírita, quem é de qualquer religião, todos vão se curvar ante os Estados Unidos e o poder papal. Então é por causa dessa aliança satânica, por causa do tudo que ele tem feito com o mundo, de iludir o mundo, é que essa praga vai atingir o trono da besta, vai atingir esse poder da besta do mar. Então vai vir essas trevas.
que provavelmente são trevas espirituais. Ou seja, vai vir uma confusão. Eles não vão saber o que fazer. Eles não vão ter a ação, eles vão ficar acuados. Porque aqui eles não têm como solucionar as pragas. Vocês se lembram que lá no Egito, quando Deus mandava as 10 pragas sobre o Egito, os magos do Egito tentavam replicar e não conseguiam. Eles tentavam refazer, eles tentavam imitar as pragas e não tinham como solucionar. Então, os poderes do mal, a besta da terra e a besta do mar, não vão ter como replicar. Então, não vão ter como solucionar isso. Nos Estados Unidos, não vão ter como entender essas pragas. O catolicismo, o poder papal também não vai ter como solucionar isso, certo? Então, essas trevas quer dizer uma escuridão total. Eles não vão ter como se livrar disso. E por conta disso, como resultado disso, aí vem a sexta praga, que é: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vamos lá. Lembre-se de Babilônia. Eu expliquei isso ontem, mas foi bem corrido. Babilônia. Como foi que Babilônia caiu? Naquela noite da festa de Belsazar, todo mundo comemorando, todo mundo naquela folia e tal. Aí o que aconteceu? Deus colocou seu dedo na parede, disse o destino de Belsazar, disse que ele estava, que ele já era, que a Babilônia ia se acabar naquela noite, e realmente se acabou. Vieram os medo-persas e conquistaram Babilônia. Mas como é que eles fizeram isso? Tinha um rio chamado Rio Eufrates que atravessava a cidade. O que é que Ciro fez? Ciro ele mudou o curso do rio durante uma noite. Ele disse: não, esse rio não vai me seguir direto não, ele vai seguir para o outro lado. Não vamos passar pelo leito do rio seco. Então, ao desviar o curso do rio Eufrates, fazer com que ele não passasse mais dentro da cidade, então eles atravessaram pelo leito seco e entraram e conquistaram a cidade. O que quer dizer esse secamento do rio Eufrates hoje, no período das 10 pragas, das 7 pragas? Babilônia hoje é a confusão espiritual das igrejas. É a junção do poder papal com as igrejas evangélicas que não são mais protestantes, que não protestam mais contra a mentira. Então, esses poderes, essa confusão religiosa da Babilônia espiritual hoje, como eu disse a vocês, na praga anterior, não vão ter mais respostas, não vão ter mais soluções para as pragas. Então, o que é apresentar águas em profecia? Povos, multidões, pessoas, no geral. Então, todo mundo que antes seguia cegamente a Babilônia espiritual, e seguia cegamente o papado, seguia cegamente os Estados Unidos, e seguia cegamente o protestantismo, eles vão abandonar. Eles vão sair, eles não vão mais apoiar. Vai ser um êxodo, vai ser uma dissidência. Eles não vão mais querer apoiar esses poderes que enganaram eles a vida toda. Então, é isso que significa esse secamento do rio Eufrates nas 7 pragas. Então, se alguém perguntar a você, você já sabe o que isso quer dizer. As pessoas vão se desiludir, as pessoas vão simplesmente abandonar. Só que isso quer dizer que elas vão se arrepender? Não, porque não vai ter mais poder de convencimento. Elas já estão perdidas, certo? Elas já estão perdidas. Elas só vão se frustrar, mas não vão mais se arrepender. Não vão passar para o lado do povo de Deus, entendeu? Eles vão permanecer no erro deles. Só que agora, sem estar ligados aos poderes que antes eles serviam. Certo? Sim, aí tem um detalhe na sexta praga. Então, sim, diz assim que o rio Eufrates vai se secar para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Quem é esse rei dos reis? Nós estamos esperando que venha do Oriente. É Cristo. É a própria volta de Cristo. Então, todos esses acontecimentos estão preparando o mundo para a volta de Jesus. O mundo vai indo de mal a pior, as pragas vão acabando de deteriorar o mundo vai ficando cada vez mais bagunçado, e os salvos estão sendo protegidos, estão sendo guardados para o dia da volta de Cristo, certo? Então, esses reis que vêm do Oriente representam Jesus. Agora, vamos prestar atenção nisso aqui, gente. Tem 10 minutos, acho que vai dar tempo hoje. Não saiam da live. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que são esses três espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta? Primeiro vamos entender uma coisa. O que é esse falso profeta? E quem é essa besta? Qual das bestas? Essa besta que está falando aí é a besta do mar, é o papado. E o falso profeta é um outro nome para a besta da terra, certo? Então o dragão é Satanás, a besta do mar, a besta é a besta do mar, que é o papado, certo? E esse falso profeta é a mesma besta que sobe da terra, que representa os Estados Unidos, que por sua vez representa o protestantismo. Por que os Estados Unidos têm a ver com o protestantismo? Qual é o país nesse mundo que mais se gaba de ser um país cristão? Que mais se gaba de ser um país construído sobre os valores da Bíblia, defende a família e defende os princípios? Qual é o país que se gaba de ser o país mais livre para se viver? É os Estados Unidos. Então, dragão é o próprio Satanás, a besta o papado e o falso profeta é o protestantismo. Então esses são os três poderes. Então, gente, qual é o ensino que vem diretamente de Satanás, que é o original de Satanás, que vem lá de Gênesis 3? Gênesis 3, Satanás falou através da serpente o seguinte: se você comer do fruto, você não vai morrer. Então Satanás é o pai do próprio espiritismo. Então vai ser a junção desses três poderes: o espiritismo, o romanismo e o protestantismo apostatado. Ou seja, essas igrejas evangélicas que não protestam mais contra a mentira, elas já vivem uma mentira e elas não são mais como era no período de Lutero, não protestam mais. Então o espiritismo, gente, vai dar as mãos ao romanismo e vai dar as mãos ao protestantismo. O espiritismo, gente, hoje está presente em tudo. O espiritismo hoje faz parte de tudo, de novelas, de filmes, de séries, do imaginário popular, de que a alma não morre, de que dá para se comunicar com os mortos. Então o espiritismo é uma doutrina que vem diretamente de Satanás e vai se unir com tudo isso. Os três vão se unir, e para que eles vão se unir? Para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora vai uma explicação. Por que eles são comparados a rãs? O que a rã faz? A rã, para pegar uma mosca, ela joga a língua dela lá longe. Com aquela língua, ela pega a mosca lá onde ela está. E o que esses poderes têm em comum? O espiritismo, o protestantismo, o catolicismo e o romanismo. Eles enganam com a língua também, com as palavras, com os discursos bonitos, com o poder de convencimento deles. Eles vão e capturam, eles vão e pegam as pessoas na palavra. Então, usando os seus discursos por exemplo, no decreto dominical, de que que o domingo vai ser um dia para a família, que o domingo vai ser um dia bom para o meio ambiente, vai ser um dia bom contra combate à poluição. Então, usando as palavras bonitas, usando os argumentos bonitos, eles vão enganar as pessoas. Por isso são espíritos imundos, semelhantes a rãs. Certo? Então, verso 16 diz: então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Aí, gente, Armagedon é uma palavra, um termo muito familiar nosso, que a gente ouve direto esse termo. Muita gente fica se perguntando: o que é o Armagedon? Vai ser uma batalha física? Será que os salvos vão se empenhar numa batalha contra os ímpios? Não, gente. Esse Armagedon está mais para uma outra palavra que representa a perseguição. Os ímpios eles vão se juntar todos para perseguir o povo de Deus. Eles vão ficar irados porque o povo de Deus não sofre as pragas. Então eles todos vão se unir agora numa ação conjunta para matar esses rebeldes, para matar esse povo. Então vai ser a última tentativa de Satanás de matar, de destruir o povo de Deus. Vocês se lembram que Satanás já tentou fazer isso várias vezes. Um exemplo clássico disso, gente, foi a história de Esté, com Amã. Amã foi um instrumento de Satanás para matar os judeus, para exterminar os judeus. Então se juntaram todas as nações para perseguir, para matar os israelitas. Mas Deus usou Esté e Mardoqueu para que através deles o povo tivesse chance de se defender e eles venceram os inimigos. Da mesma forma, o Armagedon vai ser o mundo todo usado por Satanás para matar o povo de Deus,
mas Deus vai proteger o seu povo nesses últimos momentos. Nada vai mexer com eles. Lá no grande conflito diz que as armas que os ímpios usarem para matar os salvos, essas armas vão se transformar em palha. Então vai dar uma gangrena neles, vai dar vai dar bilhões neles, eles não vão conseguir matar os salvos. Os anjos de Deus vão guardá-los. Porque agora, depois do decreto de morte, ninguém mais morre. Os salvos vão passar essas pragas ilesos. Comendo e bebendo, guardados pelo poder de Deus. Amém. Certo? Então, Armagedon nada mais é do que a própria perseguição em si. Certo? E aí, gente, tudo isso prepara o caminho para a 7ª praga, que já é o cenário da volta de Cristo, que diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E o resto diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, também desabou do céu sobre homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, que é 40 quilos, se não me engano, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Por que tudo isso, gente? Porque as pessoas rejeitaram a graça, rejeitaram a cruz, rejeitaram o sangue de Cristo. É por isso que vai cair as pragas. Não é porque Deus é mau, mas porque as pessoas são más. Não é porque Deus é injusto, mas é que as pessoas foram desobedientes. Então elas vão colher as consequências das suas ações. E, gente, nessa 7ª praga aqui, vai ter um momento em que Deus vai baixar sua mão, o mundo todo vai ver a mão de Deus segurando as 2 tábuas. E nas 2 tábuas dos 10 mandamentos, o 4º mandamento vai estar avivado, vai estar destacado com uma luz especial. Todo mundo vai entender qual foi o mandamento que eles desobedeceram. O 4º mandamento. E com isso, ao Deus mostrar as tábuas, ele vai recolhê-las, vai subir com a mão de novo, e ele vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Os salvos vão agora saber quando é que Jesus vai voltar. E agora eles vão viver esses últimos momentos na expectativa, contando as horas para o momento em que Deus prometeu que Jesus volta. Então, gente, Amém. Tudo isso vai acontecer aí, na 7ª praga. O mundo como nós conhecemos hoje não vai estar mais do mesmo jeito. Nesse momento aí, o mundo vai estar tudo revirado. Cidades destruídas, florestas queimadas, tudo destruído, tudo revirado. O mundo vai estar um caos. E os salvos, guardados, protegidos, aguardando apenas o momento. E sim, tem outro episódio que acontece aí, mas já tem que estar. Nesse momento, Deus vai ressuscitar os pioneiros. Vai ter uma ressurreição especial, está lá em Daniel 12. Essa ressurreição vai ser de algumas pessoas que pregaram o evangelho assim lá no seu começo. Eles vão ressuscitar para poder ver Jesus voltando ao vivo. Eles não vão ser ressuscitados naquela ressurreição do momento da volta de Cristo. Eles vão ressuscitar um pouco antes para poderem ali animar os salvos nesse momento de perseguição, para que eles possam aguentar, para que eles possam permanecer firmes, para esperar o último momento. Então vai ter uma ressurreição especial dos pioneiros. Os pioneiros que ajudaram a disseminar o evangelho. E agora os salvos se preparam, descansam na promessa de Deus, que logo logo Jesus volta. Amém. Então, gente, agora hoje eu consegui terminar as 7 pragas. Então, gente, vamos nos preparar para a volta de Cristo hoje. Sim. Vamos entregar o nosso coração a Ele hoje. Vamos receber o selo de Deus que é melhor. Vamos ficar do lado daquele que já prometeu, já comprou, já nos dá a vida eterna desde agora. Vamos entregar a Ele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado sobre essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, pelo teu selo. Nos coloca, Senhor, nos faça ser parte do teu povo hoje, para que nós não caímos nas pragas e para que nós possamos estar de pé quando o Senhor voltar. Amém. Cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.